Vamos lá então? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução às ciências térmicas. Eu sou o professor Christian e essa disciplina faz parte do terceiro semestre do curso de processo soldagem da FATEC Pindamonhangaba. Sejam bem-vindos, ok? Bom, para dar continuidade ao curso hoje, a gente vai caminhar um pouco mais sobre a disciplina, Então, a aula passada a gente fez alguns exercícios relacionados à lista de exercícios, que o Christian já entregou para os seus alunos, mas hoje eu preciso de avançar um pouquinho mais. Então, o que nós vimos até agora? A gente viu as escalas termométricas, o comportamento da energia térmica, quando a gente precisa medir esse fenômeno, é um fenômeno físico associado à variação de temperatura, ou não, pode ter um valor constante também, Então, a temperatura não precisa estar variando para que seja observado ou seja analisado. Existem vários processos industriais que precisam de um comportamento constante da temperatura, Então, a quantidade de calor fornecida pelo processo é sempre constante, Não é variável, porque mantém um determinado valor de temperatura, ou valor de temperatura alto ou baixo, Então, a gente vai caracterizar esses processos ao longo do nosso curso, tá ok? E como a gente quer estudar o comportamento da energia térmica num processo de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e radiação térmica, nós estamos inicialmente entendendo os instrumentos de medidas associados. Eu não posso usar uma trena para medir calor, não posso. Então eu tenho que medir utilizando um instrumento adequado. Então a gente viu o termômetro, a gente viu o pirômetro, a gente viu o termopar, a gente viu o lápis térmico, e a gente viu a massa térmica, que são muito utilizados no processo de soldagem, por exemplo. Mas tanto o termômetro como o pirômetro e o termopar são utilizados nos processos industriais. Então a gente viu o princípio de funcionamento desses instrumentos. Depois a gente partiu para a graduação das escalas de medida. Como utilizar um instrumento de medida e como associar isso a um valor numérico. Um valor numérico e uma unidade de medida. A tal da grandeza física, que precisa de um valor numérico e unidade de medida. 30 graus Celsius, menos 28 graus Fahrenheit, 18 Kelvin, 273,15 Kelvin, 32 graus Fahrenheit, 0 graus Celsius. Então, a gente fez essa brincadeira de trabalhar essas três escalas termométricas, e ainda eu trabalhei também as relações de conversão, que é muito importante. Além de você conhecer o fenômeno físico relacionado à energia térmica, a variação da energia térmica ou constância da energia térmica, E outra coisa, quando eu falo energia térmica, não é só o processo de aquecimento, mas de resfriamento também, tá ok? Então, para nós aqui, o processo, quando a gente está estudando a energia térmica, eu não estou só associando ao aquecimento, mas também ao resfriamento. Então, eu tenho uma peça, um determinado material sólido, líquido ou gasoso. Então, a gente vai ter que falar em propriedades físicas do material ou fases que se encontra o material, se o material está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Então, eu posso aquecer uma peça no estado sólido e ela continuar no estado sólido. Eu tenho uma peça de alumínio. Eu tenho uma chapa quadrada de alumínio, a geometria também é importante. Eu tenho um disco de alumínio, eu tenho uma chapa de alumínio, eu tenho um retângulo de alumínio. Eu aqueço esse material, ou eu resfrio esse material. Então eu forneço energia térmica para esse material, ou eu retiro energia térmica desse material, tá ok? Mas eu aqueço essa peça, mas ela não muda de estado físico. Então eu estou aquecendo o alumínio de 300 a 400 graus Celsius. Ou estou resfriando o alumínio de 200 graus Celsius a 100 graus Celsius. Beleza? Beleza. Mas posso aquecer o alumínio de 500 graus Celsius a 800 graus Celsius. Por que você deu esse exemplo, Cristian? Porque esse exemplo mostra que, talvez você não conheça, ainda não sabe, mas vai sabendo agora, que o ponto de fusão do alumínio é 580 graus Celsius. 580 graus Celsius. Tem algumas tabelas que me traz 590 graus Celsius ou 600 graus Celsius. Algumas tabelas têm essa pequena variação. Cristian, mas por que muda esses valores? Porque depende não só da temperatura local, mas também depende das condições normais de temperatura e pressão.
Então depende da pressão local também. Então a gente vai ver que a variação de temperatura, ela também depende de outros fatores. A temperatura depende de pressão e depende de volume também. Quando você está falando principalmente em gases. Mas quando você fala em materiais sólidos, depende também se você está atingindo ou não o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o ponto de solidificação, o ponto de condensação do material. Ok? Então esses são elementos importantes que a gente precisa conhecer. Ok? Beleza. Então, a partir daí, falando em aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico é extremamente importante, porque se você está aquecendo um material e o seu objetivo é só aquecer, dar um tratamento térmico, objetivando uma determinada propriedade mecânica, você não quer que ele mude de estado físico. Você, então, desenvolveu uma determinada solda, e essa solda aconteceu, né, com o seu eletrodo de tungstênio, ou uma liga de níquel-tungstênio, exatamente, ou outro qualquer tipo de liga, e aí você aqueceu aquela peça a 300 graus Celsius, 400 graus Celsius. Não chega ao ponto de fusão, por exemplo, do alumínio. E aí depois você quer atingir uma determinada propriedade mecânica, aumentar a resistência mecânica desse material. Então você vai pegar esse material e colocar num tratamento térmico, ou num banho de um líquido, ou água, ou álcool, ou glicerina, ou um determinado óleo, uma graxa com uma densidade maior, uma densidade menor, porque quando você submerge esse material a um determinado líquido, a troca de calor vai depender da condutividade térmica desse líquido, mas também da densidade desse líquido, para a troca de calor acontecer mais rápido ou mais lento, ok? Bom, a partir daí, beleza. Então, vamos supor que a gente está numa situação em que a gente não vai atingir a mudança de estado físico. Então, eu vou trabalhar o aquecimento e o resfriamento de um material, fornecer calor e retirar calor, energia térmica em um determinado material, mas ainda não vou me preocupar com mudança de estado físico. Quando a gente falar em mudança de estado físico, que vai ser um ponto importante, porque no processo de soldagem, a mudança de estado físico do eletrodo e do material envolvido também é importante, você conhecer e saber dessas propriedades, né? Aí a gente vai falar de uma outra propriedade relacionada à energia térmica, que é o calor latente. Que o calor latente acontece justamente no ponto de fusão e no ponto de ebulição do material. Então é importante a mudança de estado físico. Mas agora, no estudo do calor, a gente vai se preocupar com os conceitos fundamentais. Fornecer energia térmica e retirar energia térmica de um determinado material. Mas esse material, ele está envolvido num sistema termodinâmico. Então a primeira coisa que o Christian vai fazer com vocês agora é caracterizar um sistema termodinâmico. Porque para eu estudar o comportamento da energia térmica, o aquecimento, o resfriamento, ou os processos de transferência de calor, por condução, convecção e radiação térmica, primeiro eu tenho que saber onde ocorre esse processo e como ocorre esse processo. Então, entender justamente um sistema termodinâmico. Então, a minha pergunta que eu faço é o seguinte: eu tenho um material, eu tenho um determinado material, e aí eu estou colocando ele aqui para vocês, eu tenho um determinado material, e eu vou chamar esse cara de material A. E tenho o material B. Material A, material B. Material A, material B. Beleza? Então essa é a minha situação. Material A, material B. Eu posso falar que esse cara aqui, o material A, é o cobre. E o material B, o alumínio. Ok? Então começa assim. Então, eu começo a caracterizar o meu sistema termodinâmico através dos materiais analisados, beleza? Então, eu tenho um material A, tenho um material B, beleza? Eu falo para você que o material A, ele está a uma temperatura de 50 graus Celsius, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em contato com o material B. Então, eu vou colocar ele em contato físico mesmo, em contato físico com o meu material B. E o material B se encontra a 30 graus Celsius. Ok? Então, eu tenho o material A
e o material B. O material A tem uma massa de 1 kg. E o material B, uma massa de 1 kg. A geometria, por enquanto, não me interessa nesse momento, né? Agora eu quero saber de você o seguinte, responda para mim. Não é pegadinha, não é nada. O que acontece quando a gente coloca em contato dois materiais com temperaturas diferentes? O que acontece com esse processo, com esse sistema termodinâmico, onde eu tenho materiais, cobre, material A é o cobre, material B é o alumínio, cada um com as massas iguais, 1 kg, né? Mas depois a gente vai ver, a gente vai alterar esses valores, não tem problema nenhum. Só que o cobre, que eu ainda não estou preocupado, não estou falando que ele é esférico, viu? Ele pode ser quadrado, ele pode ser retangular, pode ser triangular, não importa. A geometria agora não é um caso fundamental. A geometria vai ser fundamental nos processos de dilatação térmica. A geometria vai ser fundamental. A massa aqui também não é fundamental, né? Mas nos processos de transferência de calor, a massa também é importante, né? Ou falar em quantidade de calor, a massa é importante. Porque quantidade de calor está envolvido com a massa, né, do material. Se é 1 kg de cobre, ou 2 kg de cobre, ou 50 kg de cobre. Né? Então a energia térmica ela vai ter um comportamento diferenciado de acordo com a massa também do material. Mas, por enquanto, eu só caracterizei as massas aqui para ficar igual só, né? Mas aí o que acontece? Eu quero saber o que acontece com as temperaturas. Christian, quando eu coloco os dois materiais, o cobre e o alumínio, um a 50 graus Celsius e um a 30 graus Celsius, eu coloco os dois em contato físico e espero algum tempo, né, para que ocorra a interação térmica. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai aparecer um fluxo de calor. Isso é natural. Quando eu tenho essa diferença de temperatura, esse material que está mais quente, ele está a 50 graus Celsius e esse a 30 graus Celsius, o que vai aparecer? Vai aparecer um fluxo de calor. E o fluxo de calor vai aparecer nessa direção e sentido. Vai ficar muito fraquinho essa cor aqui. Então não vou usar. Deixa eu ver se eu tenho uma canetinha com uma cor melhor aqui. Ah, deve ser essa daqui, eu acho que está melhor. Ah lá, legal. Vai aparecer um fluxo de calor nessa direção e sentido. Confere ou não? É sempre da diferença de temperatura, da temperatura maior para a temperatura menor. Então vai aparecer um fluxo de calor nessa direção. Vai aparecer calor nessa direção. E o calor nessa direção, e eu vou escrever aqui assim, Qzão, ok? Só vou colocar a caneta laranja aqui separado, né? Tudo bem, então vai aparecer um fluxo de calor nessa direção. 50, 30, o fluxo de calor vai nessa direção. Beleza, vai nessa direção. E vai até quando? Ah, vai até quando toda essa energia da peça mais quente, com a temperatura maior, ela for toda ela na direção da peça que tem a temperatura menor. Cuidado, não é bem isso que acontece. Quando você está num sistema, né, agora eu vou avaliar o sistema termodinâmico. Quando eu tenho essa situação, o fluxo de calor, sim, vai preferencialmente na direção do 30 graus Celsius. Pela diferença de temperatura, o fluxo de calor vai na direção 50-30, verdade. Mas como eu não caracterizei nada em volta dessas duas peças, o que acontece? Primeiro sistema termodinâmico que estamos estudando agora. O primeiro sistema termodinâmico é o sistema, e eu vou escrever assim, ó, ST, sistema termodinâmico, é o sistema termodinâmico aberto. Sistema termodinâmico aberto, primeiro sistema termodinâmico. O que significa isso? Que além das peças interagirem pela diferença de temperatura, todo o sistema interage com o ambiente. Então o fluxo de calor vai na diferença, vai preferencialmente na diferença de temperatura, mas só que esse 50 graus Celsius também pode perder calor para o ambiente. Pode, Christian, pode perder para o ambiente. E esse 30 graus Celsius pode perder para o ambiente? Pode perder, também pode receber do ambiente, pode receber também. Então quando você tem um sistema termodinâmico aberto, ele é muito difícil de você trabalhar.
Gente, mas você não falou nada, se era aberto, se era fechado. Mas então, meu amigo, olha o desenho. Eu simplesmente coloquei duas peças aqui, falei que uma estava 50 graus Celsius e a outra 30 graus Celsius. O que acontece quando as duas peças entram em contato físico? Ocorre troca de calor, ocorre troca de calor. E preferencialmente o fluxo vai na direção da temperatura menor. Sim, verdade. Fluxo de calor, então, quezão. Então existe uma troca de calor. A troca de calor vai acontecer até que atinjam o tal do equilíbrio térmico. Então, essa palavra aqui, o calor, né? A troca de calor. A troca de calor, ela ocorre até o equilíbrio térmico. Ocorre até o equilíbrio térmico. O que significa isso? Que eles atingem o mesmo valor de temperatura. Só que você não pode falar para mim que o equilíbrio térmico vai ser atingido aqui no 40 graus Celsius. Porque o sistema é aberto. Tem troca de calor com o meio. E se o meio estiver a 60 graus Celsius? Se o meio estiver a 60 graus Celsius, esse 50 graus Celsius vai receber calor. Porque ele, mesmo estando numa diferença de temperatura, a temperatura mais alta que a peça de alumínio a 30 graus Celsius, como o ambiente está a 60 graus Celsius, tanto a peça de 50 graus Celsius ela vai sofrer influência do meio externo, e a peça de 30 graus Celsius também vai sofrer influência do meio externo. As duas peças vão sofrer, né, vão receber uma temperatura, receber energia referente a uma temperatura de 60 graus Celsius. E pode ser no outro extremo, não só do aquecimento, mas do resfriamento. Eu tenho essa peça a 50 graus Celsius, o cobre a 50 graus Celsius, o alumínio a 30 graus Celsius, mas eu tenho o ambiente a 10 graus Celsius. O ambiente, então, vai interagir de uma forma que vai retirar calor do meu sistema. Vai ocorrer a interação entre os 50 e 30? Vai ocorrer a interação entre os 50 e 30. 50 graus Celsius do cobre e o 30 graus Celsius do alumínio. Mas também vai ter uma troca de calor com o meu sistema aberto, 10 graus Celsius. Ok? Então, para você atingir o equilíbrio térmico num sistema aberto, não é só você analisar o que acontece com os materiais, ou com o sistema, ou com o processo relacionado à energia térmica envolvido. Você tem que ver a geometria, né? Ou o ambiente, se ele vai também interagir com o meu meio. Né? Mas aí o que o Christian pode fazer? O Christian pode fazer o seguinte: eu posso fechar o sistema. Eu posso colocar esse sistema aqui, colocar minhas duas peças agora em uma caixa. Tá certo, em uma caixa. Que é o próximo sistema termodinâmico. B. Sistema termodinâmico fechado. Sistema termodinâmico fechado. Poxa, que legal. Sistema termodinâmico fechado. Então, agora vamos analisar novamente o meu sistema termodinâmico. Eu tenho o cobre, 50 graus Celsius, eu tenho o alumínio a 30 graus Celsius. O que ocorre com esses dois materiais quando submetido ao contato físico? 50 a 30. Ocorre troca de calor entre esses materiais e uma troca de calor mais preferencial ainda, né? Porque mesmo tendo uma troca de calor com a caixa, mas é um sistema fechado, Christian. Sim, mas não é um sistema isolado. Então, né, eu tenho aqui ainda no sistema fechado, a parede do sistema fechado, ele é uma parede limitadora, né, um limitador físico, sim, é um limitador físico, mas não é um limitador térmico. Então, eu costumo dizer, né, e você vai ver isso daí, que o sistema termodinâmico fechado, ele possui paredes diatérmicas.
paredes diatérmicas. O que é parede diatérmica? A parede que permite a transferência de calor por condução térmica. Então, se o meu sistema termodinâmico interno, dentro dessa caixa, que pode ser uma caixa metálica, que pode ser uma caixa de madeira, que pode ser uma caixa de papelão, que pode ser uma caixa, né, de polímero, por exemplo, vários materiais, certo? Mas ela permite ainda a troca de calor com o meio externo. Se o meio externo tiver uma temperatura mais alta do que o meio interno, a caixa, ao meu sistema termodinâmico fechado, o que acontece? Vai ocorrer troca de calor através das paredes do meu sistema termodinâmico, e a troca de calor vai ser na direção do interior da caixa, ou em direção ao interior do meu sistema termodinâmico fechado. 60 graus Celsius, o meio externo. 50, 30, o meio interno, ocorrendo aqui as trocas de calor. Mas os 60 graus Celsius ainda vai interferir no processo termodinâmico que está ocorrendo dentro do meu sistema fechado. Porque a parede do meu sistema fechado é uma parede diatérmica. Sistemas com paredes diatérmicas são sistemas que não permitem a troca de massa, porque então não existe fluxo de ar entrando ou saindo, não existe fluxo de líquidos ou fluidos entrando e saindo no meu sistema, mas a parede diatérmica permite a troca de calor com o seu sistema, ok? Com o sistema interno. Então você tem um limite, uma região limitadora, mas mesmo assim já concentrando o seu sistema termodinâmico, né, já num estudo mais avançado, num estudo mais completo, mas com paredes diatérmicas. Então você tem que tomar cuidado, porque se externo está a 60 graus Celsius, então significa que vai ocorrer ainda uma troca de calor na direção do meu sistema fechado através das paredes diatérmicas do meu sistema termodinâmico, tá ok? Agora pode acontecer o contrário, que o meio externo esteja a 10 graus Celsius. Se o meu meio externo estiver a 10 graus Celsius, 50 a 30, cobre a 50 graus Celsius, o alumínio a 30 graus Celsius, vai ocorrer a troca de calor entre as duas peças, entre os dois materiais, mas também vai ter a troca de calor com o meio externo, que o meio externo está numa temperatura mais baixa, então vai ter fluxo de calor também saindo do meu sistema termodinâmico fechado. Sim, vai ocorrer uma troca de calor e eu perdendo calor, né, para o meio externo. Então vai ocorrer a interação desses dois materiais, sim, mas também do meu sistema termodinâmico com o meio externo. Por que o Cristo está discutindo tudo isso daí? Eu estou discutindo todas essas situações porque, de primeiro, o aluno acha que o equilíbrio termodinâmico, o equilíbrio térmico, vai ocorrer entre os materiais somando-se as temperaturas e dividindo por 2. Isso não vai acontecer em 99% dos casos. Não vai acontecer. Cristian, mas não é, você deu até as massas iguais. Então não é só somar 50 mais 30, né, vai dar 80, dividido por 2, 40. Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Mentira. Porque você não considerou que os materiais são diferentes. Então eu estou começando, além de caracterizar a energia térmica, né, que é o mais importante para mim aqui, né, que é o calor, o que o Christian está fazendo? Eu estou caracterizando esse cara aqui o tempo todo. Ó. A energia térmica, calor. É a minha busca pelo conhecimento do comportamento da energia térmica. No processo de aquecimento e resfriamento. Mas também tem uma propriedade em cada um desses materiais que que os torna diferente. Porque esse cara é cobre e esse cara é alumínio. Como os materiais são diferentes, eles, primeiro, conduzem energia térmica de forma diferente. Então, e outra, os processos de aquecimento e resfriamento de cada uma das peças são diferentes. Tem peças que aquecem mais rápido, tem uma taxa de velocidade mais rápida do que outros materiais. Se você comparar, por exemplo, alumínio e água, o alumínio aquece muito mais rápido, ele recebe a energia térmica muito mais rápido do que a água. Mas também ele perde a energia térmica muito mais rápido que a água. A água demora mais tempo para receber energia térmica, mas ela demora mais tempo para perder a energia térmica. Ok? Então eu já estou discutindo energia térmica, mas também estou discutindo essa propriedade, né,
de diferenciar os materiais não só pelo nome, porque o nome aqui não é o importante, não é o relevante. O nome não é o porque é cobre e alumínio, não. Porque existe uma propriedade dentro desses materiais aqui que se chama calor específico. O calor específico é uma propriedade específica do material, que diz justamente essa diferença de um material conduzir ou não conduzir mais rápido ou menos rápido a energia térmica. Então, o calor específico é o cobre, porque o cobre tem um valor específico do calor específico dela. E o alumínio tem o seu calor específico. A água, a glicerina, o hidrogênio, o oxigênio, todos os materiais sólidos, líquidos e gasosos possuem o seu calor específico, né, que caracteriza cada um dos materiais. Se você não sabe o nome do material, você consegue identificar o material através do seu calor específico. Porque a energia térmica é a energia que é fornecida ou retirada do sistema. Mas o calor específico é do material. É do cobre, do alumínio, do chumbo, do estanho, do tungstênio, é do aço, do 316, do 308, ou do 304, ou é do titânio, ou é do nióbio. Então são dos materiais, cada material, né? E aí eu posso falar dos líquidos, glicerina, gasolina, álcool etílico, o etanol, cada tipo de material. E falando só dos líquidos, falar um pouco dos gases, oxigênio, nitrogênio, acetileno, né? Então cada um tem o seu calor específico, né, que caracteriza o material. Conceito de calor, energia térmica recebida ou retirada de um material. Então a energia térmica não é que o material tem essa energia térmica, ela tem momentaneamente. Esse daqui tem uma certa quantidade de calor momentaneamente, porque a partir do momento que você aqueceu essa peça, se você retirou a fonte de calor, ela já começa a resfriar. Ou se você está resfriando uma peça e você coloca ela em contato com uma fonte de calor, essa peça também já vai ter um processo de aquecimento aí. Então a energia térmica, ela sempre está sendo fornecida ou sendo retirada de um sistema. Essa energia térmica, mesmo que a temperatura esteja constante, porque se você tira a fonte de calor, ocorre o resfriamento. Se você fornece calor, ocorre um aquecimento. Então a energia térmica ela é sempre fornecida ou retirada do sistema, ela está sempre em movimento. A energia térmica, né, por isso que a gente fala em termodinâmica, não tem termoestática. É sempre termodinâmica. Por que termodinâmica? Porque a energia é em movimento. Você tem eletricidade, você tem a eletrostática e a eletrodinâmica. Eletrostática de cargas paradas, em repouso. E você tem a eletrodinâmica, cargas em movimento, corrente elétrica. Então você tem a hidrostática e a hidrodinâmica. Hidrostática, que é fluidos em repouso. E você tem a hidrodinâmica, fluidos, eu estou falando de gases e líquidos, né? E estou falando da fluidodinâmica, né? Porque você tem fluidos em movimento. Dinâmica, a palavra dinâmica está relacionada ao movimento, ok? Então eu já estou associando o conceito de calor, né? Que é a energia de aquecimento e de resfriamento, mas também com a propriedade específica dos materiais, né? E também já associando com o sistema termodinâmico. Tudo isso já caracterizando várias coisas envolvidas, né? Agora, Christian, é o seguinte, mas eu gostaria de estudar somente os sistemas, o meu sistema termodinâmico, somente o que acontece com as duas peças, os dois materiais. Então agora você vai ter um terceiro caso, letra C, que é o sistema termodinâmico fechado e isolado. Sistema termodinâmico fechado e isolado. E eu vou caracterizar ele, né? Vou pintar ele assim. Sistema fechado e isolado. O que significa isso? Sistema fechado, ele não é muito eficiente, né? Porque tem ainda a troca de calor entre as paredes diatérmicas. E agora, um sistema fechado e isolado. Ele tem uma parede diferenciada. O sistema fechado e isolado, ele tem paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas. Paredes
adiabáticas. Paredes adiabáticas. O que é um sistema com paredes adiabáticas? É um sistema com paredes isolante térmico. Os materiais que mais se aproximam dessa propriedade, não existe um sistema termodinâmico com paredes adiabáticas perfeito. Então você pode falar do isopor, da garrafa térmica, você pode falar do cooler, você pode falar de uma estufa, você pode falar... Tem vários materiais que se aproximam de um material adiabático. Alguns com mais eficiência, outros com menos eficiência. E aí não é só isolante térmico de não deixar aquecer, mas isolante térmico de não deixar resfriar também, ok? Então, tem os dois casos. Eu uso isopor para manter resfriado um determinado material dentro do isopor, mas eu posso também, ao invés de colocar refrigerante de cerveja dentro do isopor com gelo, eu posso colocar carne, né, num churrasco, já fiz isso várias vezes, de você colocar carne, frango, linguiça, você vai assando e vai colocando dentro do isopor para manter quente, ou o maior tempo possível, né, aquele material aquecido dentro da configuração do isopor, ok? Então, existem 3 tipos de sistemas termodinâmicos. 3 tipos de sistema termodinâmico. Eu tenho o sistema termodinâmico aberto, é o mais difícil de você analisar, né, porque tem parâmetros externos aí que podem influenciar completamente o meu sistema. Eu tenho o sistema fechado. O sistema termodinâmico fechado ele já é mais controlado, mas ainda tem a troca de calor entre a parede, né, ou o limite, né, do meu sistema termodinâmico. E agora eu tenho um sistema fechado e isolado. O sistema termodinâmico fechado e isolado, ele é o sistema ideal, onde eu consigo só analisar o que acontece com os dois materiais. Paredes adiabáticas, então não tem influência externa, e aí sim o fluxo de calor vai acontecer do elemento, do material com maior temperatura, né, na direção do de menor temperatura, até que atinja o equilíbrio térmico. Beleza, ótimo. Mas por ser materiais diferentes, e é o que acontece em 99% dos casos, né, de você ter materiais diferentes, a temperatura de equilíbrio térmico nunca é a metade da média dos valores de temperatura. Só existe um caso que é possível isso. Quando você só tem os mesmos materiais, cobre 50 graus Celsius, cobre 30 graus Celsius. 1 quilograma, 1 quilograma. E ainda as massas iguais e os materiais iguais. Aí sim você pode ter certeza que a temperatura de equilíbrio térmico é o valor médio. Você soma os valores de temperatura e divide por 2. A partir do momento que você tem materiais diferentes ou massas diferentes, esqueça. O equilíbrio térmico ele não é a metade, não é o valor médio dos valores de temperatura 50, 30, não é. Mas eu posso dizer uma coisa interessante, que a temperatura de equilíbrio térmico, TE, ela está entre esses valores de temperatura. A temperatura mínima do meu sistema está entre a temperatura mínima do meu sistema e a temperatura máxima do meu sistema. Então a temperatura de equilíbrio térmico ela está entre 30, eu vou colocar aqui, entre 30 graus Celsius menor que então 30 graus Celsius é menor que a temperatura de equilíbrio é maior, né, que 30 graus Celsius e menor que a temperatura 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Eu poderia fazer o contrário, 50 maior que TE maior que 30, né? Eu podia ter feito isso, né? Mas não tem problema nenhum. Vocês entenderam? Então, mesmo eu não sabendo qual é o valor dessa temperatura, mas ela não vai ser menor que 30, não é 29. A temperatura de equilíbrio não é 29. Mas isso para um sistema termodinâmico fechado e isolado. Aí sim. Porque aberto e fechado vai depender das condições de contorno.
As condições de contorno são as condições externas. Se a temperatura externa tiver a 60 graus Celsius, o sistema aberto ferrou, né? Porque pode acontecer um monte de coisa. No sistema fechado, um pouquinho mais controlado, mas ainda tem a troca com o meu limite, né? Aqui a minha parede do reservatório, né? Agora, no sistema fechado, isolado, com certeza a temperatura de equilíbrio está entre essa faixa de temperatura. Pode estar mais próximo de 30, como pode estar mais próximo dos 50 graus Celsius. Mas nunca no meio, nunca no meio. Se os materiais forem diferentes, nunca no meio, no valor intermediário. E também se as massas forem diferentes, aí mesmo sendo alumínio e alumínio, 1 kg, 2 kg, a temperatura de equilíbrio não vai ser a temperatura média. Não vai ser a temperatura média, tá vendo? Então, muito cuidado nessa situação que eu coloco para vocês aqui, tá ok? Agora, a partir do momento que eu caracterizei o sistema termodinâmico, eu agora vou caracterizar ou falar do conceito de calor, né? Então, agora é o seguinte, né? Eu já falei aqui das paredes do meu sistema termodinâmico, eu vou manter aqui um pouquinho essa situação, né? Vou manter aqui essa situação, porque agora no sistema termodinâmico isolado fechado, eu falo para vocês o seguinte, bom, massa de 1 kg. Massa de 1 kg, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, quanto menor for a diferença de temperatura entre as duas peças, o que vai acontecer? A troca de calor, ela vai ser menor, né? Porque a diferença de temperatura é pequena. 50-30. Agora, se fosse 90-30, a diferença de temperatura é muito alta. Quando eu falo diferença de temperatura, já começa a associar a diferença de potencial térmico. É um potencial, diferença de temperatura, diferença de potencial térmico, 50-30. Tem uma diferença de temperatura. A diferença de temperatura aqui é de 20 graus Celsius, né? O final, não é final, né? Porque a diferença de temperatura, é isso aqui, ó. Temperatura quente menos temperatura fria. Eu não estou falando em variação de temperatura. Variação de temperatura é quando você mede a temperatura final e a inicial. E aí você faz o ΔT. Eu não estou fazendo o ΔT. Eu estou fazendo temperatura na peça quente, ou na superfície quente, e na superfície fria. Você vai fazer aqui, ó, 50 graus Celsius menos 30 graus Celsius. A diferença de temperatura, que não é delta, a temperatura na peça quente ou na superfície quente menos a temperatura na superfície fria ou na peça fria é de 20 graus Celsius. Qual é a diferença, Cris? A diferença é que, quando eu falo diferença de temperatura, esses valores de temperatura são medidos simultaneamente. Não é um antes e um depois, é juntos. Eu estou medindo a peça a 50 graus Celsius e a outra 30 graus Celsius. É ao mesmo tempo, simultaneamente. Quando eu falo em delta, eu aqueço uma peça. Olha só. Vou aquecendo uma peça. Ela está a 300 graus Celsius. Depois de um tempo, ela atingiu 500 graus Celsius. A mesma peça. Então, aí eu tenho variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Tá ok? Então, você tem, por exemplo, temperatura inicial de 300 graus Celsius e a final de 500 graus Celsius. O ΔT é 500 menos 300 graus Celsius, que é igual a 200 graus Celsius. Isso daí não é diferença de temperatura, isso daí é variação da temperatura. A peça estava a 300 e foi aquecida até 500 graus Celsius. Eu posso ter uma peça a 300 graus Celsius e resfriada até 100 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura? A temperatura inicial, 300 graus Celsius. E a final, 100 graus Celsius. O delta. A variação de temperatura é de 100 graus Celsius, que é o final, menos o inicial. E o inicial, 300 graus Celsius, é o inicial. E o final, 100. Então, é 100 menos 300 graus Celsius, que vai dar uma variação de temperatura de menos 200 graus Celsius. Percebe ou não? Ok? Então, quando a gente fala em diferença de temperatura, a diferença de temperatura pode ser positiva, como pode ser... Não, a diferença de temperatura ela sempre vai ser positiva, né? Porque é sempre a quente menos a fria. A diferença de temperatura. Cuidado. A diferença de temperatura é sempre positiva.
mais a variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial, ela pode ser tanto, o delta pode ser tanto positivo e a variação de temperatura pode ser negativa. Entenderam? Como eu fiz aqui para vocês, ó, 500 menos 100, a variação de temperatura é positiva. Ou eu posso fazer 300, eu posso fazer 100 menos 300. Aqui eu tenho uma variação de temperatura 1 e aqui eu tenho uma variação de temperatura 2. Essa variação, a primeira variação de temperatura, o resultado me dá positivo, que é 500 menos 100, 400 graus Celsius. A segunda variação de temperatura é final menos inicial. Aqui ocorreu um resfriamento. 100 menos 300 vai dar menos 200 graus Celsius. Essa daqui, então essa variação de temperatura atinge um valor negativo. Ok? Então cuidado, muito cuidado nessa situação. Ok? Bom, então eu falei em aquecimento, falei em resfriamento, falei nas diferenças de massa. Quando você... Agora, se eu tenho... Agora eu vou analisar uma outra situação. Se eu quero agora aquecer uma peça de alumínio com 1 kg, então aqui eu tenho, de novo, uma peça de alumínio, de massa 1 kg. Eu tenho uma outra peça de alumínio. Opa! Eu vou fazer o seguinte. Al1, massa 1 kg. Al2, massa 2 kg. E eu quero submeter essas duas peças à mesma fonte de calor. Mesma fonte de calor. Eu vou pegar essas duas peças de alumínio e colocar no forno, fornecendo a mesma quantidade de calor. Essa peça aqui, ela tem uma temperatura inicial. E essa aqui, essa outra peça, ela tem uma temperatura inicial. Vamos supor que elas tenham o mesmo valor de temperatura inicial. Vamos colocar lá 40 graus Celsius. Essa daqui, ó, a temperatura inicial igual para as duas. 40 graus Celsius. Temperatura inicial 40 graus Celsius. Submetida à mesma fonte de calor. A mesma fonte de calor. Uma estufa. Vou colocar os dois dentro de uma estufa, ou numa autoclave, ou dentro de um forno, né? Ou dentro de um banho, né? Aqui eu não estou... É sistema fechado, né? Se eu estou falando em estufa, se eu estou falando em autoclave, se eu estou falando em um banho, se eu estou falando em um forno, é um sistema fechado. Se você melhora as paredes desse reservatório, ele se torna fechado e praticamente isolado, né? Que é o caso, por exemplo, de uma estufa ou de um forno, por exemplo, uma autoclave, né? Então você pode melhorar as espessuras da parede ou trocar os materiais e você vai ter uma situação de isolamento térmico também, ok? Olha só, mas tudo bem, é um sistema fechado, isolado, porque eu estou analisando só essa situação, não estou considerando que tenha o envolvimento externo, ok? A temperatura inicial 40 graus Celsius, temperatura inicial 40 graus Celsius, essa peça de alumínio de 1 kg e essa daqui de 2 kg, fornecendo a mesma fonte de calor. O que você pode me dizer em relação às temperaturas finais? Temperatura final. E aqui, a temperatura final. Eu não sei o valor, não vou chutar, né? Mas elas podem, depois de algum tempo, atingir o mesmo valor de temperatura, porque a fonte de calor fornece aquele valor de temperatura. Agora, o objeto com massa menor, ele vai atingir aquela temperatura mais rápido do que o objeto de massa maior.
Então esse fluxo de calor, ou se você quiser que eles atinjam, você vai dar 5 minutos de aquecimento para as duas peças. Qual vai ser a temperatura final? Aí eu te garanto que vai ser diferente. Porque mesmo sendo materiais iguais, massas diferentes. Então você vai fornecer a mesma fonte de calor, temperaturas iniciais iguais, só que você vai colocar 1 minuto essas duas peças dentro do meu forno. Depois de 1 minuto, você vai lá e mede a temperatura final dessa peça e vai medir a temperatura final dessa peça. As temperaturas finais serão diferentes. Sim? Né? Agora, se 1 minuto for suficiente para que todo o sistema termodinâmico atinja o equilíbrio térmico, então as temperaturas finais serão iguais também. Né? Olha só a quantidade de coisa que nós estamos discutindo aqui. Muito cuidado, tá bom? Então, olha só. Então, essa quantidade de calor, tanto para o material 1 como o material 2, a quantidade de calor, ela depende de algumas coisas. Depende, primeiro, da variação de temperatura. Olha lá, temperatura inicial, temperatura final. Nos dois casos. Temperatura final menos temperatura inicial. Nos dois casos, em todos os casos, depende da temperatura inicial, a minha referência. A temperatura final é onde a temperatura que chega, né? Massas. Se for a mesma massa, eles vão atingir o mesmo valor de temperatura final. Pode ser a de equilíbrio térmico, mas pode ser um valor de temperatura final. As massas. E se as massas forem diferentes, a gente viu que eles vão atingir valor de temperatura diferente, não considerando que atingiu o equilíbrio térmico. Ou uma vai atingir, né, se a fonte não for suficiente para que atinja o equilíbrio térmico, massas diferentes, eles vão atingir valores de temperatura final diferente. Então, eu estou falando em massa. Massa. M de massa. Então, a fonte de calor aqui, ela vai estar relacionada diretamente em relação às massas. E isso se os materiais forem iguais. Se os materiais forem diferentes. Então, vai depender se o material é igual ou diferente. O que me deixa confortável em identificar que os materiais são diferentes? É a massa deles? Não, eu falei que eles são de alumínio. Não é porque eu falei, né? Mas é uma propriedade específica do material. Então, tem alguns materiais que, com maior calor específico, maior é o fluxo de calor, ou maior é a quantidade de calor naquele material. Quanto menor é o calor específico, menor vai ser a quantidade de calor ou recebida ou retirada desse material. Sempre comentando o aquecimento e sempre comentando o resfriamento. Lembra da variação de temperatura, que pode ter um delta positivo no aquecimento, negativo no resfriamento. Tá bom, pessoal? Então vai depender também do Czinho, do calor específico do material. Então, o fluxo de calor fornecido pela fonte, ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a quantidade de calor. Não é fluxo de calor. Fluxo de calor é calor em função do tempo. É calor, quantidade de calor fornecida por uma fonte a um determinado material. Essa quantidade de calor é maior se a variação de temperatura é maior. É isso que eu quero dizer. É diretamente proporcional. A quantidade de calor é maior ou menor, é diretamente proporcional à massa também. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor fornecida ou retirada desse material. E o calor específico, mesma coisa, é diretamente proporcional. Então, quanto maior é o valor do calor específico desse material, maior é a quantidade de calor fornecida para esse material ou retirada desse material. E aí eu tenho que falar para vocês, né, e vou falar com um pouquinho mais de detalhes quando a gente falar em processo de transferência de calor, mas os processos de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e radiação térmica, a gente vai ver que eles têm essa propriedade também, não só a questão do calor específico, mas também a condutividade térmica que o material possui também, ok?
Então é a propriedade específica do material, né? Ok, então calor, quantidade de calor. Isso voltando lá no início, que eu não estou considerando mudança de estado físico. Essa variação de temperatura, no meio dessa variação de temperatura não tem mudança de fase, não tem mudança de estado físico. Por isso que eu falei 300, 500 para o alumínio. Ou 300, 100 para o alumínio. Você vê, eu tomei o cuidado de não falar um valor que aparece o ponto de fusão do alumínio, 580 graus Celsius, 600 graus Celsius. Você viu? Eu tomei o cuidado disso. Então eu estou aquecendo a água de 10 graus Celsius a 50 graus Celsius. Ela está no estado líquido. Ou de 80 graus Celsius e resfrio ela até 40 graus Celsius. Ela está no estado líquido. Ou eu pego, né, um determinado gás e também aqueço ou resfrio ele, mas eu mantenho ele no seu estado específico, que é o estado gasoso, tá bom? Então, você percebe que em relação à quantidade de calor, a variação de temperatura é diretamente proporcional, a massa é diretamente proporcional e o calor específico é diretamente proporcional. Só existe uma possibilidade para, né, eu poder caracterizar essas grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, né, existem dois tipos, né, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, são inversamente proporcionais. Aqui são grandezas diretamente proporcionais. E a equação que representa essas grandezas diretamente proporcionais é uma equação de multiplicação. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Energia térmica. Se eu aumento a massa, eu estou aumentando a quantidade de calor. Se eu diminuo a massa, eu estou diminuindo a quantidade de calor. Se eu aumento ou troco os materiais com maior calor específico, a quantidade de calor fornecida é maior. Se eu diminuo os valores de calor específico, a quantidade de calor diminui também. Se eu aumento a variação de temperatura, eu aumento a quantidade de calor. Se eu diminuo a variação de temperatura, eu diminuo a quantidade de calor, né? Então, você tem que analisar esse processo, né? E verificar, então, quando eu tenho materiais com a mesma massa, valores de massas iguais, valores de massas diferentes e materiais diferentes, ok? Então, eu quero finalizar agora, então. Falei do sistema termodinâmico, já estou falando do conceito de calor, e o calor específico apareceu junto. Então, o Christian agora, fechando a nossa discussão, né, desse tema de hoje, eu analisei, né, e verifiquei a proporcionalidade, diretamente proporcionais, né, as grandezas físicas. Eu, então, tenho a equação da quantidade de calor, ou do calor sensível, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. A gente chama essa equação de quantidade de calor recebida, quantidade de calor cedida, né? Então, quantidade de calor, quezão, ou calor sensível. Também é conhecido como quantidade de calor ou calor sensível. Isso, essa equação, observação, essa equação válida, somente quando não ocorre mudança de estado físico. Tá bom? Isso é fundamental, porque quando ocorre mudança de estado físico, não é essa equação, não é a equação da quantidade de calor, nem do calor sensível, é a equação do calor latente, quando ocorre mudança de estado físico, né? E agora eu vou caracterizar o sistema
de unidades. Sistema de unidades. Sistema CGS. No sistema CGS, que é a primeira grandeza, você conhece o sistema CGS, né? Centímetro, gramas, segundos. No caso do sistema CGS, centímetro, gramas, segundos, a quantidade de calor é dada em calorias. A quantidade de massa é dada em gramas. O Cristian já falou aqui, ó, gramas. E a variação de temperatura é dada em... Ela pode aparecer em graus Celsius ou graus Fahrenheit. Ela tem essa flexibilidade, ok? Para um sistema CGS. E o calor específico? Calma que eu vou falar nele ainda. Calma, eu estou caracterizando os elementos que eu conheço. Calor é energia, calorias, no sistema CGS. Massa, gramas, e a variação de temperatura, graus Celsius ou graus Fahrenheit. No sistema internacional, no SI, no sistema internacional, como é que funciona? No sistema internacional, quantidade de calor ou calor sensível é dado em joule. J. Em joule. Joule ou J. Tá certo? A massa. A massa é dada em quilogramas. Dê sua resposta no sistema internacional. Se for cálculo de massa, quilogramas. Dê a sua resposta no sistema CGS. Se você está calculando massa, é gramas. Dê sua resposta no sistema internacional. Quantidade de calor. No sistema internacional é joule. Dê sua resposta no sistema CGS. Quantidade de calor, calorias. Olha a diferença das unidades de medida. Isso daí você tem que tomar um cuidado violento. Ok? Dê a sua resposta no sistema CGS. Temperatura. Pode ser em graus Celsius ou graus Fahrenheit. Matou a ideia. Agora, dê a sua resposta no sistema internacional para a temperatura. Só existe uma possibilidade. Kelvin. Ok? O Kelvin. Beleza? Opa. Quilograma e Kelvin. Ok? Então, ela é válida quando não ocorre mudança de estado físico. E agora eu quero aproveitar esse espaço aqui para definir a unidade de medida do calor específico, que é o que você está esperando aí. Você está ansioso para saber qual é a unidade de medida de calor específico, sistema de unidades, e a unidade de medida do calor específico. Qual é a unidade de medida do calor específico? Eu não falei isso ainda para você. Eu sei que a equação é essa daqui. Eu vou escrever ela aqui de novo. Massa, calor específico, variação de temperatura. Esse C é C minúsculo, o M minúsculo. O T é tesão, T maiúsculo, e o Q é quesão de calor, quantidade de calor. Se eu quero saber a unidade de medida de calor específico, e eu ainda não conheço, eu vou isolar isso na equação. A massa e a variação de temperatura estão multiplicando. Na verdade, massa e temperatura estão multiplicando entre si, junto com o calor específico, todo mundo multiplicando. Como eu vou isolar o calor específico, eu vou manter naquela parte da equação, no segundo membro da equação, massa e variação de temperatura que estão multiplicando, vai passar dividindo. Entendi. Então vai ficar o seguinte: quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura. Isso daí é igual a calor específico. Confere ou não? Né? Verifica direitinho aí a forma que eu organizei a equação. Eu isolei o calor específico na equação. Massa e variação de temperatura que estão multiplicando, eles passam dividindo a quantidade de calor, mas eles em si estão multiplicando, ok? Então eu vou fazer o seguinte: para o sistema CGS, eu vou escrever assim, ó. Para o sistema CGS. Qual é a unidade de medida de calor específico? A
unidade medida de calor específico, C é igual. No sistema CGS, a unidade específica do calor específico é quantidade de calor. Calorias, massa, né? Porque é massa vezes variação de temperatura. Então é calorias, gramas, graus Celsius. Então olha que bacana. A unidade de medida de calor específico no sistema CGS, calorias, gramas, graus Celsius. E no sistema internacional? Eu vou pegar minha canetinha verde aqui. No sistema internacional. No sistema internacional. No SI. No sistema internacional. Muito ruim essa canetinha verde, então não vou usar. Eu queria usar ela, mas tudo bem. Então eu vou usar a azul. Beleza. No sistema internacional. No sistema internacional, o calor específico, então, é quantidade de calor. Quantidade de calor, joules. Quantidade de calor, joule. Massa, quilograma. Massa, quilograma, vezes a temperatura, unidade de temperatura, Kelvin. Então, é joule, quilograma, Kelvin. Que legal, hein? Unidade medida de calor específico no sistema CGS e no sistema internacional. Então, cuidado, você tem vários elementos na equação. Se você for usar o sistema CGS, energia térmica em calorias, massa, gramas e unidade de temperatura, geralmente a gente vai usar o grau Celsius. Dê sua resposta no sistema internacional. Calorias, então, precisa de ter unidade de energia térmica em joule, unidade de massa em quilogramas e unidade de temperatura em Kelvin, ok? Então, é essa situação que eu queria colocar para vocês. Então, discutimos o sistema termodinâmico. 3. Aberto, fechado e isolado. Conceito de calor. No processo de aquecimento e resfriamento, a energia térmica fornecida ou retirada de um material. E eu tenho como calcular essa energia térmica. Essa equação ela tem um limite, ela não é perfeita. Por mais que a gente ache que ela é perfeita, mas ela só pode ser considerada num processo de aquecimento do resfriamento, mas que não tenha mudança de estado físico no meio do processo. É só aquecimento da peça ou só resfriamento da peça. É só aquecimento do líquido e da peça eu estou falando sólido, né? Então, ou só o aquecimento de um líquido ou resfriamento de um líquido, ou aquecimento de um gás ou resfriamento de um gás. Quando ocorre mudança de estado físico, a gente vai ver aqui no curso, aí já é o próximo passo, que é o calor latente, que é justamente na mudança de estado físico. Falei dos sistemas de unidades. Sistema de unidades para o sistema CGS e para o sistema internacional ou MKS, ok? O sistema internacional, tá bom? Então, analise as unidades de medida, verifique como é que o Christian caracterizou tanto o conceito de calor como calor específico. Acabei de caracterizar ele aqui para vocês, ó. Ficou muito legal essa ideia aqui, ok? E, por favor, estou no chat, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, esse vídeo também eu vou postar lá no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é o Física 4.0, Prof. Christian Paterniani. Então, Paterniani. Mas eu prefiro escrever tudo numa única linha, né? Então, o meu canal no YouTube é o Física 4.0, Professor Christian Paterniani. Isso.
Professor Christian, Física 4.0, Professor Christian Quaternion. Acesse meu canal no YouTube para você receber as notificações quando eu estiver postando algum vídeo, alguma coisa nesse sentido, tanto pelo Teams como pelo YouTube. Tire suas dúvidas, manda mensagem, manda sinal de fumaça, interage comigo, estou à disposição. Ok, pessoal? Então analisa o meu sistema termodinâmico, verifica direitinho como é que eu caracterizei esses 3 elementos aí e vamos em frente, tá certo? Boa sorte nos estudos, estou à disposição. Então agora você consegue já resolver mais exercícios da lista, não só aqueles exercícios relacionados às escalas termométricas, mas também os exercícios relacionados ao conceito de calor específico. Então dá para você avançar no nosso curso aí, tá ok? Então na próxima aula, ainda vem com o conceito de capacidade térmica, que é a capacidade que o material tem de receber ou perder calor com mais velocidade, mais rapidez, né, do que outros materiais, que é o conceito de capacidade calorífera ou capacidade térmica que o material possui, tá bom? Pessoal, então agradeço a presença de vocês, né, agradeço aí o contato com vocês, né, espero que vocês estejam se desenvolvendo aí no curso, né, no curso de Introdução às Ciências Térmicas, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.